Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda. Assim como eu disse no áudio de ontem, hoje eu ia falar das diferenças de idade, né? Era bem pertinente ao tema do áudio passado, mas ia ficar extremamente longo. Então o melhor foi dividir, né? Porque a questão da diferença de idade dariam vários vídeos. Eu tenho outros vídeos aqui sobre diferença de idade, e esse aí eu vou, não sei se trazer algum elemento novo ou contraditório, mas é óbvio, né, que fique claro que o tempo vai passando, a gente vai conhecendo pessoas, se envolvendo melhor com a cultura, e também às vezes está suscetível a mudanças de opinião, né? Então vamos lá. No geral, como eu já disse aqui uma porção de vezes, dentro da cultura em si, você não vê casais com diferenças de idade. Você não vai ver na feira, não vai ver na rua, você não vai ver em local algum casais com diferenças de idade, né? Ainda mais as diferenças de idade que a gente tem aí no virtual, né? Então, você tem mulheres aí, por exemplo, que às vezes tem uma filha que casou com 20, 25, então ela nem chegou nos 60, ela já é vó, né? Vó aí com 45, por aí. Então, muitas vezes, os relacionamentos virtuais que a gente observa, as mulheres, elas acabam tendo idade para serem avós dos rapazes, né? E então, alguns pontos aí acabam mexendo muito com a cabeça das pessoas, e é óbvio, né? Não precisa nem dizer que a diferença de idade, eu vou partir para vários aspectos, tá, gente? É um bate-papo sobre a diferença de idade, prós e contras e tal. Então, o primeiro ponto que a gente tem que dizer vai ser a questão mesmo burocrática, né? Questão jurídica da coisa. Daí você já vai ver a primeira complicação, tá? Você tendo uma diferença de idade grande para ele e você vai se casar com ele, né? Vamos supor que você venha para Argélia, marque o casamento, se case e, né, volte para casar e tal, enfim. Você vai ver a primeira barreira aí. Às vezes, para você se casar aqui, vai demorar mais para chamar do que chamaria um casal com uma diferença de idade mais similar, porque ali eles vão avaliar as coisas, talvez, não sei. E aí, partindo desse ponto, você vai ver uma outra dificuldade, que é a obtenção de visto, né? Você se casando com ele, a diferença de idade sendo grande, e não precisa ser exorbitante. Você vai ver aí que para ele obter visto vai ser uma barreira, porque é óbvio que a gente tá aí partindo para relacionamentos que tem uma tendência muito grande a golpes, né? Então, é comum que os agentes que fazem essa questão aí de visto acontecer, né, serem treinados para poder evitar o maior número de golpes possíveis, né, de relacionamento aí virtual. Então, quando se vê uma diferença de idade, mesmo você sendo casado, a obtenção de visto acaba sendo bem difícil, tá? Bem difícil mesmo, principalmente quando vocês não têm um convívio, né? Se viu pouco, uma vez. Então vocês vão ver essa segunda barreira, que é a mais complicada de todos, né? Tem pessoas aí casadas que vão aí de repente tentar visto por anos aí, casais aí de 3, 4 anos que não conseguem obter visto, tá? Porque justamente essa questão, né? Não só aparenta ser um golpe, mas a chance de você estar sendo vítima de um golpe é muito grande. Então, assim, o cuidado tem que ser bem redobrado. E aí, gente, partindo para a questão cotidiana, como eu disse, dentre eles na cultura, você não vê, assim, casais com diferença de idade. Às vezes 2 anos você acaba vendo, tá? Mas como eu já disse em vídeo aqui nesse canal, eu citei um exemplo aqui de uma parente do meu esposo que é casada, já tem filho com quase
não sei, uns 16 anos, 17, o rapaz, o mais velho deles tem. E o que eu sei dizer pra vocês, com um belo dia, uns 2 anos atrás mais ou menos, o homem pediu separação porque disse que ela era mais velha. Detalhe, ele a conheceu na rua, eles trabalhavam no mesmo lugar, mais ou menos assim, eu fiquei sabendo há pouco tempo que eles tinham um convívio assim, rotineiro de rua, de trabalho, e aí ela se apaixonou por ele, eles se apaixonaram e rolou aí o casamento, e aí anos depois, com crianças já adultas, né, eles têm um casal já, bem dizer, grande, aí ele disse que ela era mais velha que ele, detalhe, 2 anos, tá? Então, gente, essa questão ela é muito complicada, mas ao mesmo tempo ela não é garantia, tá? Então, por exemplo, no áudio passado, a moça falou assim, nós temos uma diferença de idade, a família não me aceita, ok. Então, gente, é importante dizer que não é porque a diferença de idade exista que a família não vai te aceitar. Uma coisa é a diferença de idade, outra coisa é a aceitação da família. No geral, é esperado que não aceite. Por quê? Porque é óbvio que dentro da cultura se casa para ter filhos, né? Para ter uma família. Mas, gente, as regras, quando se trata de um relacionamento com estrangeiro, elas mudam muito, tá? Ou porque, aí tem várias coisas, tá? Ou porque a mulher não aparenta ter mesmo a idade que ela tem, tá? Ou porque, mas tenha cuidado, tá, gente? É muito comum quando a mulher tem uma diferença de idade com o rapaz, ela fala assim, ele é mais velho que ele, eu sou mais velha que ele, mas não parece. A mulher faz questão de enfatizar. Eu sou mais velha que ele, mas ele parece muito mais velho que eu, bem mais acabado, né? Não tô falando dessa questão, né? Não tô falando da questão de você querer menosprezar a aparência dele para favorecer o relacionamento dos dois com relação à diferença de idade. Mas eu digo assim, que há mulheres que têm uma aparência jovial, né? Ou porque aparenta mesmo, ou porque se cuida muito, né? Então, tem essa questão. Outra coisa, que às vezes a família, às vezes tem um filho tão problemático. Eu tô falando várias situações para vocês refletirem só, tá? Às vezes a família tem lá um filho tão problemático que tenta de tudo com aquele cidadão, ele não vai nem para frente nem para trás. Aí ele fala, poxa, a diferença de idade existe, mas é uma oportunidade, quem sabe agora ele presta para alguma coisa. Então tem que tomar cuidado, né? Porque, poxa, que tipo de situação, né, que pode gerar ela passa por cima da diferença de idade por causa dele, né? Ou tem famílias que realmente não se importa, que é um percentual bem pequeno, né? Que quer ver a felicidade da pessoa acima de qualquer coisa. Esse percentual é muito pequeno, porque dentro da cultura é normal as pessoas se preocuparem muito com o que os outros pensam. É uma preocupação exacerbada com a aparência, com o que os outros vão pensar, sabe, acerca dos assuntos sociais ou da visão da sociedade como um todo. Não, e jamais porque eles sejam superiores a nós, ou esse tipo de coisa, porque ninguém é melhor que ninguém. Mas há essa preocupação em muitos casos. Outra coisa, gente, que a gente tem que prestar atenção, que às vezes o camarada tá numa situação tão desgramada no país dele, que a família toda aceita, mas por quê? Porque vê ali em você um pontapé inicial para mudança de vida financeira da pessoa, né? Então vê possibilidades daquela pessoa melhorar de vida, o que é muito triste. Então, são várias as situações que pode fazer uma pessoa aceitar o casamento da outra, né? Então, essa questão assim, a diferença de idade existe, ou não você aceita de jeito nenhum, isso, a princípio, seria verdade. Mas as coisas, elas têm mudado muito em diferentes aspectos. E passa aí por todas essas questões que eu comentei um pouco aqui no vídeo para trazer vocês à reflexão, tá?
Eu espero ter ajudado de alguma forma. Por hoje é só. Breve mais um vídeo. Filemen, assalamu alaikum. Bye bye, pessoal.